E estamos ao vivo. Olá, doutor. Olá, doutora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live aqui, que é a nossa primeira live, onde a gente vai começar a falar sobre marketing médico. O tema de hoje é os 3 pilares do marketing médico para você que quer ter um consultório particular de sucesso. O marketing é uma etapa fundamental nessa construção do seu consultório e hoje a gente vai abordar aqui quais são os 3 pilares do marketing, tudo bem? Então, só deixa eu preparar aqui agora o comentário fixado e a gente já começa aqui. Bom, comentário fixado e queria dar um recadinho para as pessoas que estão assistindo essa live aqui gravada. Então, se ela está gravada, né, já fica o primeiro aviso que eu vou sempre deixar a gravação das lives aqui no meu perfil, tudo bem? Você pode encontrar essas lives, eu vou deixar separado uma playlist ali para ela e a gente vai trazendo aqui conteúdos que vão te ajudar na parte de marketing médico, tudo bem? Então, tudo que envolve ali o marketing médico a gente vai abordando ao longo dessas lives. Elas, a princípio, vão acontecer na segunda-feira, às 3h30 da tarde, mas talvez futuramente a gente altere até mesmo o dia e esse horário, tudo bem? Mas, a princípio, é esse horário que vai acontecer e queria te dizer que você pode ativar os lembretes para essas lives, tá? Deixa eu te mostrar como que você pode fazer isso. Deixa eu colocar aqui, eu tirei um print do meu perfil e aqui você pode ver que ali tem, né, minha bio e aí tem o meu link ali da bio e abaixo disso fica ali a parte do aviso das lives, tá? Então eu vou programar elas com antecedência, então você pode entrar no meu perfil ali. Já tem a próxima live agendada também, caso você esteja vendo a gravação. E aí é só você ativar o lembrete ali para receber quando eu começar mais uma live. Então deixa eu voltar aqui para mim. E como que vão funcionar então? Né? Te falei que a gente vai fazer essas lives semanais. O tema de hoje são os 3 pilares fundamentais do marketing médico para você construir um consultório particular de sucesso. E ao longo desse mês aqui, na realidade, eu vou começar com essa live e aí as lives seguintes vão ser um aprofundamento em cada pilar. Então, na semana seguinte a gente vai aprofundar no primeiro pilar, depois no segundo, no terceiro, tudo bem? Bom, dito isso, queria te dizer aqui então o porquê marketing médico, né? Por que isso é importante para você? Principalmente para você que quer ter um consultório particular. Antigamente, tinha um número de médicos menor, um número de especialistas menor também. Consequentemente, a concorrência era muito pequena, então as pessoas precisavam e continuam precisando de serviços médicos, é um serviço essencial, mas antes não tinha tanta escolha. A pessoa tinha que ir naquele médico em específico, porque só tinha aquele. Então, talvez, durante a faculdade, você tenha tido professores que falavam mal sobre marketing, seus preceptores na residência, talvez muitos não gostam também, mas hoje em dia isso está se tornando cada vez mais necessário. O número de médicos vem aumentando, e aqui vou colocar uma outra imagem. Isso aqui foi tirado da demografia médica, tá? Então você consegue consultar lá pelo portal do CFM. E aqui, fica bem pequenininho, acho que para enxergar, mas aquela linha de cima ali, mais vermelha, um tom avermelhado, marrom, é o crescimento populacional, tá? Então, isso aí, historicamente, vem lá de 1920, então pegou ali 100 anos. E aí, né, ali tem um crescimento, e aí pode ver que ele meio que se estabiliza, né? A partir, deixa eu ver aqui, de 1950, ele vem ali num crescimento constante, tá? A população de médicos não foi acompanhando esse crescimento, ou seja, a população estava crescendo mais que o número de médicos, mas aí, a partir de 1970, a quantidade de médicos também ficou praticamente que paralela ali, então um crescimento proporcional ao crescimento da população. Mas se você prestar atenção bem no finalzinho desse gráfico, que está dizendo ali sobre os últimos 10 anos, a última década, de 2010 para 2020,
a gente teve um crescimento muito acentuado. Ou seja, está crescendo numa taxa muito maior do que a população. O número de médicos por habitante tem aumentado. E em alguma publicação aqui do meu perfil, não me lembro qual agora, mas eu trouxe a informação de que a projeção para 2030 é que tenham 830 mil, 840 mil médicos. Em 2020, a gente bateu o número de 500 mil de médicos, 500 mil médicos, e para 2030, daqui mais 10 anos, a gente vai ter um aumento de praticamente 70% desse número. Ou seja, é muita coisa. A concorrência tem aumentado bastante. Então, somente por esse fato, já é necessário você trabalhar um pouquinho o marketing, tá? Mas vou te trazer aqui algumas outras imagens. Deixa eu colocar aqui. A gente tem essa imagem aqui que mostra o número de vínculos que os médicos trabalhavam, tá? E aí, em vermelho ali, ele traz o dado de 2014 e no azulzinho, em 2020, tá? Então, pode notar que um vínculo só está estável, né? Ficou quase igual. 2 vínculos, que era o predominante antes, teve uma redução muito brusca, né? De praticamente ali um pouco mais de 1/3. Ou seja, esse 1/3 foi trabalhar em mais locais, tá? E aí a gente tem ali de 3 vínculos, também houve uma redução, ou seja, de 2 e 3 vínculos diminuiu a quantidade, e aí consequentemente aumentou de 4, de 5 e de 6 ou mais. E pode ver que tem um crescimento expressivo ali. Ou seja, os médicos estão tendo que trabalhar mais, e isso aqui vou corroborar com outro gráfico também da demografia médica, que é o número de horas trabalhado. Então, se a gente vê aqui, ó, o número de horas, menos de 20 horas na semana, esse grupo de médicos que trabalhava menos de 20 horas por semana dobrou, tá? Então esse é um dado interessante. De 20 a 40 horas ficou estabilizado, né? Foi um crescimento ali muito pequenininho. Agora, aqui que está um dado muito alarmante, que é de 40 a 60 horas, ou seja, já é mais do que uma jornada de trabalho comum das outras áreas. Boa parte dos médicos atuava nessa faixa, mas isso aí caiu para praticamente a metade, e aí o mais de 60 a 80 horas se manteve praticamente estável, mas a gente teve uma mudança muito grande no acima de 80 horas. Acima de 80 horas, se você considerar de segunda a sexta, sem pegar o final de semana, significa que você está trabalhando 16 horas por dia. Isso é muita coisa. Você, principalmente você que é médico, você fez medicina, você sabe muito melhor do que eu que isso não é nada saudável, certo? Então, a ideia do marketing é a gente melhorar esse cenário, tá? A gente trabalhar menos, receber mais por isso e ser valorizado, tudo bem? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. E aí a gente vai falar então sobre esses 3 pilares do marketing, tá? Agora que a gente já entendeu ali um pouquinho desse cenário, quis trazer para você essa questão, essa mudança que teve no cenário, que antigamente a concorrência era baixa, hoje a concorrência é maior e as condições estão piorando, você está tendo que trabalhar em mais locais, trabalhar mais tempo, tá? Então não tá bacana. E o marketing vem para ajudar a gente nessa parte. E quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar é o pilar da atração. Aqui, quero que você veja o seu consultório. Não sei se você já tem um consultório ou se você pretende ter um. Acredito que sim, senão você não estaria vendo essa live aqui. Se você pretende ter um consultório, o essencial para você ter um consultório, e aí, claro, podem entrar vários fatores. Precisa de você, precisa de um espaço, mas o core ali, o fundamental, que sem isso não funciona, são os pacientes. Você precisa de pacientes para atender no seu consultório. Se você tem um consultório, pode ter a melhor estrutura que for, tudo lindo, maravilhoso. Se não tem pacientes entrando lá, não adianta. Então, você pode ter um consultório ali todo dourado, todo banhado a ouro, os móveis mais caros, mais bonitos,
feito por artistas renomados, se não entra paciente no seu consultório, não adianta. Você, cedo ou tarde, vai quebrar. Talvez você tenha um caixa para se segurar um tempo a mais ou a menos, mas sem pacientes não funciona. Então, esse é o primeiro pilar. É você conseguir atrair pacientes, captar pacientes. Tá? Que é fundamental. Sem isso, não existe, não tem como, e isso aí é válido para os outros tipos de negócio também. Esses pilares são, na realidade, os pilares do marketing, só que aqui a gente vai falar especificamente do marketing médico, mas nenhum negócio funciona sem clientes, pelo menos não por muito tempo. Tá? Então, um pilar fundamental é a atração, você precisa atrair pacientes para o seu consultório. Bom, aí a gente tem o segundo pilar, que é o pilar da conversão. E eu já vou me aprofundar aqui um pouquinho mais em cada um, tá? Só estou falando dos 3 agora para a gente se situar. E aí eu já volto neles para comentar um pouquinho mais. Lembrando que a gente vai fazer uma live separada para cada um desses pilares depois, tá? Então já ativa o lembrete lá. E se esse conteúdo, né, até aqui já está abrindo um pouquinho sua cabeça para a parte do marketing e da importância disso, queria pedir para você, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho, manda para um colega médico seu que também está nessa jornada com você de querer começar um consultório, ou às vezes ele já tem, mas quer melhorar, tá? Então, poxa, envia essa live aqui para ele, esse conteúdo, que assim você vai ajudar ele, você me ajuda, e aí todo mundo cresce junto, tudo bem? Então, voltando, segundo pilar é o que a gente chama de conversão, o pilar da conversão. Conversão, eu gosto de interpretar como a parte de você transformar alguma coisa, converter, transformar, certo? Mas é a linguagem que a gente utiliza no marketing quando uma ação de interesse foi realizada. Na maioria dos casos, a gente vai pensar, né, no marketing tradicional, a gente pensa ali numa venda. Então, aqui trazendo para o marketing médico, seria você ter uma consulta, realizar uma consulta, agendar uma consulta, ou uma cirurgia, um procedimento, o que seja. E aí, onde que eu gosto de trazer essa parte da transformação, de converter? Basicamente, você tinha uma pessoa que era interessada na sua especialidade, e aí você converteu, você transformou essa pessoa em um paciente. Quando ela se consulta com você, ela se tornou seu paciente. Então, veja que houve uma mudança ali. Alguma coisa aconteceu. Agora, esse aqui seria talvez a conversão principal, mas não necessariamente é só isso. Vou te dar um exemplo aqui. Pensando como a gente está aqui no Instagram, em seguidores. Tem pessoas que vão visitar o meu perfil, o seu perfil, que não seguem a gente ainda. Ou seja, são não seguidores. Quando alguma dessas pessoas clica no botão para seguir, essa pessoa agora foi convertida, foi transformada em um seguidor. Então, isso também pode ser uma conversão, tá? Vai depender ali do contexto, do que você está falando, mas o segundo pilar envolve isso, em fazer com que essa transformação aconteça, tá? Então, são o arcabouço ali, as ferramentas do marketing que a gente utiliza para fazer essa transformação, levar a pessoa do ponto A até o ponto B, converter essa pessoa, tudo bem? E aí a gente já retorna aqui. Por fim, a gente tem aqui o terceiro pilar, que seria a retenção, tá? Ou a gente pode interpretar também como fidelização. Isso, basicamente, é a gente fazer com que o paciente retorne. Então, a gente atraiu o paciente, converteu, a gente tem um paciente agora. Mas, se ele só vem para uma consulta e depois ele não volta, ok, é interessante, mas seria melhor se esse paciente voltasse. A gente quer que ele volte daqui 6 meses, daqui 1 ano, que ele volte e pague nossa consulta de novo. Então, esse é o pilar da retenção. E aí, outra coisa que esse paciente pode fazer é ele indicar o seu trabalho para outras pessoas, que aí essas pessoas vão agendar uma consulta com você.
Então, esses são os 3 pilares, tá? Agora, então, vamos voltar para... Vou começar a focar no pilar da atração, que é o primeiro pilar. E aí, esse aqui, como eu disse, nenhum consultório vai funcionar sem ter pacientes para atender. É fundamental que você tenha pacientes. Então, esse aqui é o seu primeiro grande objetivo se você vai abrir ainda um consultório. Se você já tem, talvez você esteja atraindo pacientes, e a gente vai conversar aqui um pouquinho melhor sobre como isso está acontecendo. Mas é vital para o seu negócio, para o seu consultório, que você tenha sempre novos pacientes chegando, te conhecendo. E atualmente, como que acontece essa atração? Grande parte dos médicos, hoje em dia, buscam ali por fazer parte de algum convênio. E aí o convênio vai ser o responsável por atrair, por divulgar esse médico e fazer com que as pessoas agendem a consulta. E aí nesse caso aqui, basicamente você está terceirizando a função de atrair um paciente, tá? Mas hoje em dia é bastante comum operar dessa forma, certo? E aí uma outra forma é justamente isso que a gente falou da parte da indicação. Você receber indicações. Isso é muito bom, é muito positivo quando você recebe uma indicação. Um paciente que vem de indicação, normalmente ele já confia bem mais no seu trabalho. Mas nesses 2 casos, trazendo pacientes por convênio ou por indicação, qual que é o grande problema disso daqui? É que a gente está terceirizando essa função. A gente está dependendo de terceiros para atrair pacientes. E aí lembra que os pacientes são algo vital do seu consultório. Será que faz sentido você deixar algo tão importante na mão de terceiros? Acho que não, né? Seria interessante você atrair essas pessoas, você utilizar o marketing médico para atrair essas pessoas você mesmo, tá? Dessa forma você está tomando iniciativa, você não está colocando a parte mais importante do seu consultório na mão de outras pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Então, a gente conversou aqui. Tem parte de as formas de atração, tá? Na próxima live da semana que vem, eu vou aprofundar um pouquinho mais nessas formas, em como a gente pode utilizar, mas eu queria só trazer aqui algumas formas que normalmente acontecem. Tem, igual a gente falou aqui, os convênios e a indicação, que são canais interessantes. Convênio, talvez não tanto, né? A indicação é muito melhor, mas enfim, eu sei que esse é o cenário que muitos médicos estão hoje, dependendo de convênios. Então, tem essa forma. Agora, qual que é uma outra forma que é interessante para a gente trazer esses pacientes para o nosso consultório? A gente está aqui agora no Instagram e talvez você esteja familiarizado um pouquinho, pelo menos um pouco, com essa plataforma. Não sei se você já utiliza o Instagram ou outras redes sociais para tentar atrair pacientes, mas você provavelmente, se você não faz isso, você já viu colegas seus fazendo. Então, as redes sociais são um canal interessante para a gente fazer isso. Agora, na minha opinião, pelo menos, é um canal muito interessante, mas existe um outro canal que, pelo menos no início, vai demandar menos esforço de você, que é o Google. Hoje em dia, vamos pensar um pouquinho em como que era o processo de você encontrar um médico antes. Como a gente viu ali no gráfico, primeiro a concorrência já era baixa, ou seja, tinha menos médicos lá, antigamente. Então, às vezes, só tinha uma opção. Mas, além disso, dessa concorrência menor, da oferta de médicos ser menor, o acesso à informação também era mais restrito. Se a gente voltar ali 20 anos, praticamente o celular que a gente utiliza hoje não existia. O Instagram mesmo, o Instagram é de 2010. Então, assim, a gente não precisa voltar muito para ver que o cenário era totalmente diferente, tá? E aí, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de acesso à informação. A indicação antes teria um peso muito maior justamente
por essa dificuldade. Então a gente perguntava para as pessoas que a gente conhecia se elas conheciam algum médico daquela especialidade. Hoje em dia, essa possibilidade de eu perguntar para um conhecido meu ainda existe. Só que, primeiro, às vezes eu nem vou saber se ele conhece algum médico dessa especialidade, e às vezes eu também vou ter que esperar pela resposta dele. É muito mais fácil se eu entrar no Google e digitar direto lá. O Google me entrega a resposta na hora. E além dele entregar essa resposta na hora, ele me entrega de uma forma que eu já consigo tomar uma ação. Ele já entrega esse resultado estruturado de acordo com o que eu estou procurando. Então ali eu já encontro o endereço, eu sei se esse médico está perto da minha casa, se não está, se ele estiver longe, já consigo até me programar, pensar como que eu vou, será que eu vou ter que pegar um Uber para ir no consultório? Tenho o telefone, então consigo ligar para esse médico, ou para a secretária no caso, para tirar mais informações, saber como funciona, se no caso atende convênio, se é só particular, como que é a consulta, qual que é o preço. Então, essas informações eu já consigo encontrar de forma muito fácil, muito mastigada ali no Google. Consigo ver o WhatsApp, consigo ver o site. Então, ali no site já consigo acessar e ver mais informações antes mesmo de ter um primeiro contato. Depois disso, eu consigo ali, às vezes já vai ter a própria rede social, então consigo acessar o Instagram do médico encontrando pelo Google. Então já consigo dar uma investigada ali. E algo fundamental tratando ali dessa parte do Google, que são as avaliações. Eu consigo ver a opinião de outras pessoas. Então, para mim, eu ainda recebo o efeito de indicação, só que são de pessoas que eu não conheço. Ao invés de eu perguntar para algum conhecido, eu vou ver relatos de outras pessoas que eu nem conheço, tá? E isso, ainda assim, é muito poderoso. Obviamente, se fosse uma pessoa de confiança minha, teria um peso maior, mas seria uma só. Ali no Google eu posso ver, dependendo do perfil do médico, eu consigo encontrar centenas de avaliações. Então, no geral, isso pesa muito. E qual que é a questão aqui pensando em Google? É que o esforço, em comparação com o Instagram, é muito menor. Ali você se cadastra, você prepara um site, caso você queira fazer um site, que acho que é importante. E aí, na próxima live, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas ali você consegue utilizar o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google, para já fazer esse cadastro. E aí você prepara essas informações lá. Então vai ter o seu nome, a sua especialidade, o seu endereço, o seu telefone. Se você tiver um site, você já coloca lá e as pessoas conseguem te encontrar. Então esse é um canal de captação muito importante para você utilizar, tá? E aí, semana que vem a gente aprofunda nesse pilar da atração. E agora eu quero falar um pouquinho, vamos para o pilar aqui da conversão, que é você transformar essas pessoas que você começou a atrair através do Google, como que você faz elas de fato marcarem uma consulta com você, se tornarem um paciente seu. Nesse pilar aqui da conversão, uma pessoa que vai ter uma participação muito importante aqui é a sua secretária. Afinal, ela que vai fazer a ponte entre a pessoa descobrir você, seja no Google, seja em rede social, seja indicação de outra pessoa, ela que vai fazer a ponte até você poder até essa pessoa se consultar com você, tá? Então, sua secretária nessa questão aqui é vital. E aí, pensando lá nos pilares, o que a gente precisa de fato são pacientes. O pilar da atração, ele serve para atrair pessoas. Porém, essas pessoas que foram atraídas, elas não são pacientes ainda, certo? Elas são pessoas que têm interesse na sua especialidade, elas querem se consultar. Se elas entraram em contato, o mínimo de interesse elas têm. Só que desse interesse até elas se tornarem pacientes, tem um caminho aí no meio. E aí, semana passada eu estava acompanhando aqui no Instagram mesmo, um outro criador de conteúdo estava compartilhando ali uma história que ele acabou passando, uma situação onde ele precisava agendar um exame. E aí, ele entrou em contato
com uma empresa de diagnósticos ali para agendar esse exame. O que aconteceu foi que, primeiro, ele já chegou ali no WhatsApp o atendimento automático, né, robotizado. Eu nem sei se era automático porque estava demorando o tempo de resposta, mas só o texto ali já era bem robótico assim, né? Não passava a sensação de você estar falando com outra pessoa. Bom, começou dessa forma, né? E ele foi descrevendo isso e o que aconteceu foi, começaram a pedir um monte de informação dele, ele só queria marcar o exame. E aí começaram a pedir várias informações, num primeiro momento ali, desnecessário, poderia pedir isso depois, na hora que for fazer o exame mesmo. Mas enfim, foram pedindo várias informações, o tempo de resposta foi ali, tinha vários minutos ali de intervalo entre uma resposta e outra, ou seja, foi demorando bastante. E aí no final, né, quando, chegou de fato uma pessoa ali para falar com ele, a pessoa simplesmente falou, não sou eu que cuido disso, eu vou falar para o setor responsável entrar em contato com você. Isso aí era de manhã ainda. E aí, no final do dia, agora eu não me lembro se foi ele que entrou em contato de novo ou se foi essa pessoa inicial que retomou o contato com ele, mas perguntando o que tinha acontecido. Eu acho que foi essa pessoa da empresa, né, perguntando se o outro setor tinha entrado em contato com ele, e não tinha. A resposta que ele deu foi, olha, muito obrigado, mas eu já fiz o exame com outra empresa, com esse atendimento de vocês, tenho certeza que vocês estão perdendo muitos clientes. Por quê? Justamente por isso, o atendimento, essa parte da conversão, o pilar da conversão dessa empresa, ele estava danificado, estava destruído, nem existia. Então, isso, principalmente hoje, é algo fundamental, é muito importante. Como eu falei aqui, o acesso à informação que a gente tem cresceu demais, é muito fácil a gente acessar essa informação. Como eu te falei aqui, no Google, a pessoa consegue te encontrar, mas ela não encontra só você, ela encontra vários outros médicos também. E aí, se sua secretária, por exemplo, for demorar um dia inteiro para responder essa pessoa, é bem provável que ela já tenha agendado em outro consultório com outro médico. Então, de nada adianta a gente começar a atrair as pessoas se esse pilar da conversão também não está funcionando, certo? Ele é fundamental. Se você não tem um atendimento ali que seja humanizado, você converse com a pessoa, pode até ter um pouquinho de automação ali no início, né? Dependendo, digamos, se você tem uma clínica, você tem vários especialistas ali dentro de áreas diferentes, e aí tem secretárias, cada especialista tem sua secretária. Você pode começar um atendimento automatizado ali só para entender de qual especialidade a pessoa precisa, mas já encaminha o mais rápido possível para uma pessoa, principalmente se falando aqui de paciente particular, que é um paciente que, querendo ou não, ele vai ter uma verba a mais, certo? Ele tem mais dinheiro, ele gosta de um atendimento diferenciado. Se a gente está falando aqui de convênios, aí até tudo bem você automatizar um pouquinho mais porque o volume é muito grande. Mas falando de pacientes particulares, o melhor é evitar ao máximo, tá? E aí sempre também ter essa velocidade de resposta. É muito importante você responder o mais rápido possível. E além disso, né, outra coisa importante também é que a secretária tenha scripts ali de venda. Para cada procedimento, cada tratamento que você oferece no seu consultório, o ideal é que a secretária mande ali um script reforçando a sua autoridade, falando que você já atendeu X pacientes, você já fez Y cirurgias. Tudo isso vai trazer autoridade para não ser só um atendimento ali onde a sua secretária só dá aquela resposta seca, monossilábica. Tem um horário com o doutor? Sim. Consigo marcar um horário à tarde? Não. Esse tipo de atendimento não funciona, certo? A pessoa, lembra, eu falei, ela vai estar entrando em contato com outras clínicas também. Então aqui, o ideal é que você responda, né, a secretária, ela traga ali, seja prestativa, né? Fala, olha, para esse dia que eu não tenho horário,
mas eu tenho horário de tarde aqui, tal dia, ou se você preferir de manhã, consigo encaixar em tal horário, qual que fica melhor para você, tá? Isso aí é interessante também desenvolver processos, você ter scripts para cada situação, para você padronizar esse atendimento. E aqui é diferente de ser um atendimento automatizado ou robótico. Aqui a gente elabora um texto que de fato faça sentido, tá? E que seja pertinente ao que a pessoa está pesquisando. Mas é importante se ter processos também, para que essa secretária, cada vez que ela for atender, ela não atenda de um jeito diferente. E aí você não sabe o que funciona e o que não funciona. Então é importante que você tenha ali um script para a secretária seguir para cada tratamento, cada cirurgia, cada procedimento que você realiza. E aí dessa forma, outra parte importante aqui, falando desse pilar da conversão, é você, pelo menos uma vez na semana ou a 15 dias, sentar com a sua secretária e fazer uma análise do que aconteceu ali, como que foram os atendimentos, olhar o WhatsApp ali, como foi o atendimento, será que poderia ter mudado alguma coisa ali, tem alguma parte que deu uma engasgada, que não foi resolvida, não foi solucionada da melhor maneira possível. Então isso também engloba esse pilar da conversão, que a gente vai abordar mais nas lives seguintes, mas quero te abrir também a cabeça que essa é uma parte muito importante. Se você atrai um monte de pessoas, mas demora 3 dias para responder, essas pessoas, não adianta, você pode atrair 1000 pessoas ali por dia, se você demora, essas 1000 pessoas vão achar outros consultórios que estão respondendo mais rápido. Então, assim, esse também é um pilar que ele é muito importante. Você precisa prestar uma atenção a mais nele. E aí, a gente tem depois o terceiro pilar, que é o pilar da retenção. Você fazer a fidelização desse paciente. Esse pilar aqui, dentre os 3, talvez seja o mais ignorado, o mais negligenciado. Eu te falei aqui que é importante você atrair os pacientes, você depende de pacientes para ter um negócio, ter um consultório. Você, além de atrair, você precisa converter de fato eles em pacientes, certo? Sem isso não tem o que você fazer. E aí, mas agora que você está tendo pacientes, entra esse pilar aqui da retenção. Então você consegue iniciar a trabalhar nessa parte. Para quê? Qual que é o objetivo principal da retenção? É você fazer com que esses pacientes eles retornem com você. Geralmente, né, na maioria dos casos, aí você vai ter uma periodicidade, né, de talvez 6 meses ou 1 ano, dependendo do quadro do paciente ali, para que ele volte com você, para você fazer novos exames, acompanhar a situação dele. E é isso que um consultório que quer ter sucesso deveria almejar, que o paciente retorne ali no mesmo consultório. Porque também, se a gente ficar só atraindo novos pacientes, e aí atende esse paciente uma vez e ele vai embora, ele não recomenda a gente, ele não volta, ele botou o dinheiro uma vez no nosso bolso, ok, isso é bom, mas não seria muito melhor se esse paciente, além de pagar a primeira consulta, ele voltasse anualmente para se consultar, que ele fizesse cada vez mais procedimentos ali, se você trabalhar, por exemplo, na parte estética. Poxa, que esse cliente ali faça primeiro um procedimento talvez mais baratinho, depois, mais um tempo, ele pega um procedimento um pouquinho mais caro, e aí vai fazendo. Veja que você já trouxe esse cliente, você já converteu, e se você fez um bom trabalho na parte de retenção, de fidelização, ou que a gente chama também de pós-venda, esse cliente, esse paciente, cada vez mais, ele vai gostando do seu trabalho, até podendo se tornar um fã do seu trabalho e começar a divulgar você, te indicar para outras pessoas. E aí sim, aqui a gente trabalha esse mas a questão da indicação, você recebendo indicações. Então, veja que quando a gente estrutura isso nesses 3 pilares, a gente está trabalhando a atração, está trabalhando a conversão e a retenção, aqui a gente recebe indicações, mas a gente não é refém dessas indicações. Veja que é um cenário completamente diferente. Aqui é um cenário já muito mais positivo, é um cenário de crescimento. Aqui a gente recebe indicações, mas a gente não depende delas.
tá? Aqui é um ponto importante. Se pararem de te indicar, você ainda tem os seus meios de atrair mais pacientes. Então, seu consultório não fica parado. E as pessoas que você atrai, você consegue, de fato, transformar em pacientes. E aí, trabalhando a retenção, depois você também consegue transformar essas pessoas em divulgadoras do seu trabalho, em fãs, né, em admiradores, pessoas que de fato valorizam o seu trabalho como médico, tá? E, bem, isso aqui a gente vai explorar também, vou te trazer algumas formas, o que você pode fazer para trabalhar essa parte da retenção, mas já vou adiantar aqui algumas coisinhas, seria coisas assim, que quase ninguém faz, né, quando você vai numa consulta. Primeira coisa, principalmente, né, fazendo essa transição assim de plano para particular, é basicamente você dar atenção para o seu paciente, você ouvir ele, olhar no olho dele, certo? Então, olhando no olho do seu paciente, só de você fazer isso já faz um atendimento diferente, mas além disso, entra um pouquinho da parte ali de quando ele chega no seu consultório, qual que é a recepção dele, como que ele é recebido ali, e depois também o que acontece depois da consulta. Na maioria dos casos, o que acontece é, fez a consulta, às vezes agenda um retorno ou não, dependendo da situação ali, da necessidade, e aí acabou. O médico não tem mais contato com esse paciente. Isso é o que a maioria faz. E aí, se você fizer algo diferente nessa parte, você, passou alguns dias ali, mandar uma mensagem para esse paciente perguntando como que você está conseguindo seguir o tratamento, ou se for alguma cirurgia ali, um outro procedimento, perguntar como que está a sua recuperação, está indo tudo bem. Só uma palavrinha simples, só perguntar como que a pessoa está. Só de fazer isso, você já fez algo assim muito fora da média, tá? Na live, onde a gente for falar mais sobre essa parte de fidelização de pacientes, em como transformar pacientes em fãs, eu vou trazer aqui outras coisas que você pode fazer também, tá? Mas por hora, só esse pequeno detalhe aqui, que talvez você não faça hoje, mas se você conseguir adicionar isso na sua rotina, nos processos da sua secretária, só mandar perguntando, né? Mostrando que você se importa com o paciente. Só isso já te garanto que vai fazer uma baita diferença. Bom, a gente finaliza aqui a parte do conteúdo hoje. Vou te pedir que, caso você tenha gostado desse conteúdo, de novo, tem um aviãozinho aqui embaixo. Compartilhe com seus colegas médicos que estão nessa mesma jornada que você, estão buscando construir um consultório particular ou já tem, mas você acha que esse conteúdo pode ajudar eles. Então, te peço que envie, né, compartilhe aqui e fica atento para as próximas lives que a gente vai fazer. De novo, segunda-feira, por enquanto, às 3h30, tá? E vamos ver se tem alguma pergunta agora. Deixa eu ver aqui. Dr. Max, você tá aí? Você quer fazer alguma pergunta ou não? Não sei se tem um delay aí para você me ouvir. Bem, então vou encerrar aqui essa live, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, daí me manda no direct lá, tá? Que eu respondo você. Valeu. E, bom, então, espero aí. Até a próxima live. Até!